Bom, a gente já conversou um pouco sobre síndrome do túnel do carpo, né? Essa aqui é a doença mais comum no consultório do cirurgião da mão, né? Uma doença que acomete muito as mulheres, relacionada um pouco ao esforço, aumento de esforço aí por causa do trabalho e outras atividades que a gente exerce, né? Então, os sintomas de formigamento, dor na mão, no punho, são os alertas para que isso pode estar acontecendo, né? E aí, assim, passado o tempo, a gente tentou fazer o tratamento conservador, tentou tratar com remédio, com fisioterapia, com órtese, e não melhorou, tem necessidade mesmo do tratamento cirúrgico, né? Por se tratar de uma alteração mecânica do punho, né, uma compressão realmente mecânica, invariavelmente o tratamento cirúrgico acaba sendo necessário, tá? Então, como que é feita essa cirurgia, né? Eu preparei um esqueminha para vocês, vamos desenhar aqui para elucidar melhor como que é feita essa cirurgia, tá? A gente faz uma incisão no punho e precisa chegar até o túnel do carpo, abrir o retináculo. Então, vamos desenhar aqui para elucidar melhor. Bom, como eu estava explicando para vocês, eu fiz um esqueminha aqui de uma mão para mostrar como que é feita a cirurgia de descompressão do túnel do carpo, tá? Então, o túnel ele geralmente está mais ou menos nessa região aqui do punho, né? Invadindo um pouco essa região da mão, que é a região onde estão os ossos do carpo, tá? Então, a incisão que a gente faz, a gente busca seguir um pouquinho da prega da mão, prega tenar, né? Para que fique a cicatriz menos evidente possível, tá? Geralmente uma incisão de uns 3 a 4 centímetros, então mais ou menos assim, tá? E às vezes precisa expandir até um pouquinho aqui para a região do punho mesmo, tá? Então essa seria basicamente a incisão. O túnel do carpo, então, ele é um túnel formado por 8 ossos, né? Os ossos do carpo, então ele é mais ou menos assim. Aqui estariam os 4 ossos iniciais. A gente segue um pouquinho para trás. Mais 4 ossinhos atrás, tá? E aí, essa parte posterior do túnel, né? O fundo do túnel. A parte anterior, ela é coberta por um tecido fibroso bem forte chamado retináculo dos flexores, né? Então, que faz a parte anterior do túnel, como uma cinta de tecido mesmo, tá? E dentro do túnel, então, correm 9 tendões, né? São 2 para cada dedo, que dobram tanto a interfalangiana distal quanto a interfalangiana proximal e que dobram o polegar, tá? Então, são 9 tendões. Nóvico do polegar e, além disso, o nervo mediano, tá? Então são 10 estruturas. Por alguma razão, esses tendões eles podem aumentar de volume, processo inflamatório, doença reumatológica, né? Alguns processos associados ao diabetes, então eles aumentam de volume e acabam ocupando todo o túnel. O túnel não consegue aumentar de tamanho, né? Porque ele é osso atrás e essa cinta muito grossa na frente. Então esses tendões aumentam de volume, ficam grandões e acabam, a única possibilidade que eles têm para se acomodar é acabar apertando, indo em direção ao nervo mediano, que é molinho e fica apertado, né? Então depois de ter feito essa incisão na pele, né, e chegado até a aponeurose palmar, que é essa cinta, a gente vem e solta aqui, abre essa cinta, que é a face anterior do túnel, tem que soltar ela em toda a sua extensão, porque se deixar um pedacinho ainda sem abrir, vai continuar apertando o nervo e não vai surtir efeito, né? Fazendo a cirurgia com cuidado e abrindo toda a cinta, então a gente acaba melhorando o volume do túnel e descomprimindo o nervo mediano, melhorando os sintomas. Geralmente no dia da cirurgia, já de noite, o paciente já não sente mais a mão formigar, não sente a mão incomodar, né? Acaba aquele despertar noturno e tal.
E a dor já em geralmente uma semana melhora bem também. Bom, feita a cirurgia então, né, o paciente está no pós-operatório imediato, como que é a recuperação desse paciente, né? Geralmente a cirurgia é feita pela manhã, início da tarde. Se for assim, o paciente tem condições de deixar o hospital no mesmo dia, no mais tardar, passa uma noite no hospital para ter conforto, analgesia e pode ir embora no dia seguinte, né? A gente costuma utilizar uma talinha de gesso, pelo menos na primeira semana, até o primeiro retorno pós-operatório, para que esse punho não tenha tanta mobilidade, que ele possa cicatrizar da melhor forma possível, né? Então assim, desde o primeiro dia pós-operatório até 15 dias, mais ou menos 10 a 15 dias, quando a gente retira os pontos da pele, é que se precisa de um repouso maior. O paciente pode ter um pouco de dor, né? Uma dor controlada, mas precisa se respeitar esse período aí de pelo menos até 15 dias com um repouso mais acentuado. Entre o 15º dia até um mês, 45 dias, aí precisa de um repouso um pouco mais discreto. O paciente pode retomar suas atividades, alguns até retornam ao trabalho, mas o ideal é que não carregue peso, que não faça movimentos de muita força, né? Até que haja uma cicatrização mais bem feita, uma cicatrização mais completa dessa ferida. Então, o pós-operatório a gente costuma segurar aí até liberar atividades sem restrições de 30 a 45 dias, né? Como a gente havia dito antes, é uma cirurgia relativamente simples, né? Pode ser a recuperação um pouco mais tranquila, não tão complicado como uma fratura ou outros tipos de cirurgia. Tá certo? Um abraço.